Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergin. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios, e no vídeo de hoje vamos falar de alguns números excelentes que foram divulgados pelo Ministério do Trabalho a respeito do volume de empregos formais, os dados do CAGED. Não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Aqui a gente tem vídeo toda segunda e quinta às 12h05. E vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, no dia 29 de março foram divulgados os dados do número de empregos formais que o Brasil gerou em fevereiro e no acumulado dos últimos 12 meses. Bom, meus amigos, o número ele superou de maneira muito significativa todas as expectativas do mercado. O melhor dos dados, a melhor das análises, dava por conta de que haveria aí um incremento em fevereiro de 200 a 220 mil novos postos de trabalho, considerando aí sobre o regime de CLT, postos formais de trabalho. Porém, o que foi verificado foram mais de 320 mil novos empregos gerados em fevereiro, meus amigos. Isso é muito importante e muito significativo para o nosso momento de retomada econômica, de crescimento econômico, de novas perspectivas de oferta de emprego, de oferta de trabalho, de oportunidades aí para a nossa população. E o que eu quero destacar aqui para vocês diz respeito justamente a esse fator. Esse volume significativo, relevante de empregos, ele tem uma série de questões que estão ali por trás desses dados e que fazem sentido dentro da conjuntura atual, que a gente compreenda exatamente o que está acontecendo, para tanto a gente poder se posicionar, quanto para a gente entender de fato quais os reflexos aí no nosso dia a dia. Bom, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção a respeito desses dados diz respeito ao seguinte: no acumulado dos últimos 12 meses, houve aí um volume, um número em torno de cerca de 2,6 a 2,7 milhões de novos empregos criados no Brasil. Isso daí eu estou considerando o saldo, tá? Entre contratações e demissões. E esse número ele é bastante significativo para o nosso país e sim aumenta a nossa população economicamente ativa de maneira geral, especialmente considerando aí os empregos formais que foram divulgados pelo CAGED. Entre os setores com maior destaque, eu quero chamar a atenção aqui para o setor de serviços. Serviços foi responsável pelo maior volume de empregos gerados em fevereiro e assim tem sido ao longo dos meses, tá? No mês de fevereiro, o setor de serviços gerou cerca de 215 mil novos postos de trabalho. E o setor de serviços, meus amigos, é aquele que mais foi impactado, se a gente for analisar de maneira mais direta, com as restrições econômicas oriundas aí, enfim, da doença que todo mundo sabe qual é. Então essas restrições elas trouxeram para o setor de serviços um ataque muito significativo e de maneira bem direta na atividade que depende sim de contato físico, de presença da população para ter acesso a esses serviços. Então, apesar da possibilidade de substituição de certos serviços por opções dentro da internet, por enfim, serviços online, mas ainda assim, de maneira geral, a grande maioria da massa de trabalhadores está vinculado sim aos empregos que exigem ali o contato físico, que exigem a relação entre as pessoas. E esse setor ele vem sendo um dos destaques mês a mês a cada novo dado do CAGED. Outro fator também relevante diz respeito aí ao setor da indústria, meus amigos. A indústria gerou 43 mil novos postos de trabalho e apesar de ainda estar sofrendo bastante com as questões relacionadas aí a essa recuperação econômica, com as tensões externas, mas ainda assim vem conseguindo apresentar dados relevantes. De maneira geral, o Sudeste, especialmente aí o estado de São Paulo e Minas Gerais, são destaques nesses dois setores. E o fator importante e interessante que a gente deve observar é que esse crescimento ele vem como um dos mecanismos
que tendem a, no médio e longo prazo, melhorar o desempenho como um todo da nossa economia. Porém, é muito importante a gente destacar o seguinte: a gente tem sim ainda uma massa populacional muito grande que está desempregada, mas esses dados eles tendem a trazer aí um alento para a população, já que o contexto geral nos leva a crer que os empresários, que os investidores, apesar do momento de aumento do custo do crédito, de incertezas com relação à inflação, ainda assim estão contratando, estão tendo demanda e estão conseguindo oferecer oportunidades de trabalho para a sociedade como um todo e para os brasileiros. O que eu quero também dar como fator relevante aqui, trazer de informações de destaque, diz respeito aí à média salarial. A média salarial fechou aí em R$ 1.878. Em termos de análise comparativa, quando a gente desconta esse valor pelo IPCA, há uma pequena redução em relação ao mesmo dado de 2021, porém isso é algo natural e tende a se acomodar ao longo do tempo, e a tendência é sim de ter um crescimento dessa média salarial. Porém, mesmo assim, mesmo com essa pequena redução, é muito importante a gente entender que o cenário ele é bastante desafiador, meus amigos. Vamos pensar numa lógica aqui que você é um empresário que está planejando abrir de repente uma padaria aí na sua casa. Você tem uma parte do dinheiro e outra parte você vai contratar como crédito junto a um banco, junto a uma instituição financeira, uma cooperativa de crédito. E aí você, no momento do seu planejamento, o custo do dinheiro, vamos colocar assim, a taxa Selic, estava aí próximo dos 2%. E agora ela já está próximo de 13%, pouco mais de um ano, que é um tempo razoável para você fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios. Então, toda essa incerteza, ela dá sim ela coloca uma série de desafios para o empreendedor que ele precisa ponderar no momento de tomar uma decisão de investimento, de abrir um negócio e de expandir a sua capacidade aí de atendimento ao público. Mas sim, apesar disso, apesar desse contexto, a gente ainda tem uma série de bons números para apresentar e que assim permaneça, tá? É importante a gente destacar também o seguinte: alguns fatores correlacionados com a inflação, com o cenário eleitoral, com novas perspectivas de aumento da taxa Selic, podem impactar nesses números para o futuro, assim como aqueles programas que o governo implementou aí ao longo do ano de 2020 e 2021, que foram programas que trouxeram contrapartidas para as empresas que escolheram aderir, ou seja, as empresas que aderiram nesse programa tinham que manter ali seus funcionários empregados por um determinado período de tempo. Então, esses programas eles começam a ter o seu período de carência para a manutenção desses empregos finalizando mês a mês, e isso pode também impactar nesses números. Mas de maneira geral a expectativa é muito positiva, a gente espera que esses dados só melhorem. Muito obrigado por terem ficado até aqui, tá? Valeu e até o próximo vídeo.